Você sabe quais são os sintomas do diabetes? Esse é o canal de vídeos da SBD na internet. Eu sou Fred Prado, tenho diabetes tipo 1 há mais de 10 anos. Sou o criador da página Vida de Diabético. E quem está comigo aqui é o Dr. Fernando Valente, médico endocrinologista e professor universitário, que vai ajudar a gente a entender quais são os sintomas de todo tipo de diabetes, né? E para você que já acompanha a gente aqui, a gente tem outros vídeos falando os tipos de diabetes, e hoje a gente vai falar aqui quais são os sintomas aí para diagnóstico. E aí, Fred, beleza? Massa! Fred, é muito importante a gente falar dos sintomas. Os sintomas estão mais ligados aí ao diabetes do tipo 1, quando aparece de maneira súbita. Então, normalmente a pessoa sente uma sede muito intensa, começa a urinar muito, sente uma fraqueza muito grande, começa a perder peso em um curto espaço de tempo, a visão pode ficar um pouco borrada, podem aparecer outras alterações mais tardias, podem aparecer, aumenta o risco de ter infecções, a pessoa pode ter uma infecção urinária, por exemplo. Então, urina mais porque tem açúcar no sangue aumentado. Esse açúcar no sangue aumentado, ele é filtrado para o rim e sai muito açúcar pela urina. E esse açúcar na urina saindo em quantidade excessiva puxa água, por isso a pessoa urina muito. E urinando muito, ela vai sentir muita sede. Tá? E é por isso que chama diabetes, né? O termo diabetes significa sifão. Então, parece que a água não para no corpo. Logo que entra, já sai. Tá? Então, o diabetes tipo 1, como é uma secreção de insulina já muito baixa desde o princípio, já manifesta esses sintomas. O tipo 2 também pode desenvolver esses sintomas, mas num momento mais tardio. Então, quando o pâncreas já é mais acometido. Porque no início é uma doença que não dá sintomas, diabetes tipo 2, é uma doença silenciosa. Então, nós temos aí os dados da IDF, da Federação Internacional de Diabetes, em que metade das pessoas com diabetes não sabem que tem diabetes. Justamente por causa disso, porque para quem tem diabetes tipo 2 é uma doença silenciosa. Então, a pessoa descobre. Para ela descobrir, ela precisa fazer exames, e aí a gente pode discutir num próximo episódio aí também sobre diagnóstico, né? Mas tem os sintomas, pode, num estágio mais tardio, comprometer a cicatrização também, né? Eu não sei o que está mais na cabeça aí de quem tem diabetes em relação a sintomas, Fred. Eu lembro que quando eu tive abri o quadro do diagnóstico, né, do diabetes, com 22 anos, eu tive todos esses sintomas aí, os pezinhos, né, que se costuma falar, poliúria, polidipsia, todos, visão turva, e graças a Deus eu tinha uma irmã que era médica, né, e ela percebeu esse sintoma, na verdade meu irmão percebeu, e aí ele falou, vamos fazer o exame? E aí foi lá, mediu minha glicemia, adivinha, height, ou seja, deu acima de 600, o glicosímetro nem mediu. Então, assim, aí eu já fui direto para emergência, e como você bem falou, né, o tipo 1, os sintomas são muito clássicos, né, é muito evidente. Você abre o quadro ali, você tem uma produção de insulina, e aí quando ela fica muito baixinha, você ainda produz insulina, né, eu li até outro dia que você ainda produz cerca de 30, 20% de você tem de produção ainda, por isso que tem gente que tem uma fase chamada lua de mel, né, eu não tive lua de mel não, meu foi um relacionamento abusivo mesmo, já começou de vez. Inclusive, acho muito legal a gente bater um papo depois sobre lua de mel, né? O que é a lua de mel, o que é essa fasezinha. Mas eu já comecei, não tive cetoacidose também, né? Mas eu estava com glicemia bem alta durante muito tempo. E o tipo 2, e é até por isso a estimativa, né? De que metade das pessoas que têm diabetes no Brasil, das 16 milhões de pessoas lá, não sabe que tem a doença, porque de fato você não sente uma coisa assim, de falar, ai meu Deus, tive um infarto, tive alguma coisa, né? Estou com diabetes. Não, através de exames de rotina, quer dizer, você faz ali uma ponta de dedo em jejum, você faz um exame de curva glicêmica e você, no exame da rotina, você detecta que, opa, o açúcar está alto,
né? Seja o pré-diabetes, seja o diabetes. Então, por isso que muita gente não sabe que tem diabetes, porque ela não é uma coisa assim tão evidente. Você vai sentindo ali aos pouquinhos um pouco mais de cansaço, né? Um pouco mais de indisposição, aí você sente um pouco mais de fome, indisposição para fazer atividade física, enfim, são vários sintomas aí que vão rolando, mas por isso que se fala que o diabetes tipo 2, né? Ele é mais silencioso, por isso é aos pouquinhos que vai acontecendo. O tipo 1 não, ele é pumf, ele acontece de vez assim. Então, para mim, eu lembro que foi bem punk, assim, eu tive todos esses sintomas aí e perdi muito peso, nossa, eu fiquei muito magrinho, eu malhava e era muito magrinho. Mas como você falou, não tem como a gente se culpar por nada, porque a gente não sabe nem o que causa o diabetes tipo 1 ainda, né, imagina a gente pensar em... Eu tenho muita fé na cura também, né, inclusive vamos falar sobre isso depois, mas a gente não sabe nem... A gente precisa identificar primeiro o que causa o diabetes tipo 1. A gente sabe que tem uma questão do sistema imune aí, né? Mas não é um problema só no pâncreas. Não é tirar o meu pâncreas e botar um pâncreas bonzinho, porque o sistema imunológico vai atacar ele também. Então, não é tão simples assim como a gente acha. Mas dá para se viver muito bem, tanto com diabetes tipo 1, quanto diabetes tipo 2, ou qualquer tipo. E, enfim, a ideia é passar aqui uma ideia, né, do que, como é que são os sintomas, como identificar que você pode estar com diabetes ou não, seja qual for o seu tipo, né? E sempre, sempre, sempre fazer os exames de rotina, para que a gente consiga ter o diagnóstico mais preventivamente possível, né, e começar a usar o tratamento certinho, que é uma grande diferença, né, descobrir no tempo certo e começar o tratamento no tempo certo. Muita gente tem diagnóstico até errado, né, tipo 1 diagnosticado com tipo 2 e acaba entrando com o tratamento errado, mas enfim, é importantíssimo que a gente consiga fazer os exames de rotina aí para identificar certinho. Fred, isso que você falou da porcentagem de pâncreas ainda ativo, né, é muito importante, porque essa é até uma das diferenças do porquê que dá sintoma em quem tem diabetes tipo 1 de cara, e no caso do diabetes tipo 2, acaba não sendo assim, né? Então, quando a pessoa desenvolve diabetes tipo 2, ainda tem aí 50, 70, 80, perdeu 50 a 80% da função do pâncreas, então ainda tem 50%. Quando a pessoa desenvolve diabetes tipo 1 e descobre diabetes tipo 1, tem de 10 a 30% do pâncreas. Então, a produção de insulina é muito baixa para que a pessoa consiga continuar levando a vida de maneira absolutamente normal, sem fazer o tratamento. Mas acho que é isso. Acho que nós conseguimos abranger bem aí. Claro, tem aqueles sintomas mais tardios que eu falei, né, de alterar a cicatrização, mas isso ocorre depois de muitos anos, né? Ou então formigamento pode ser também, os sintomas mais inespecíficos, né? Acho que os principais são esses. Não é isso, Fred? Beleza, acho que missão cumprida, todo mundo aí já tá craque nos sintomas, então, de novo, a mensagem que mais é importante ficar aqui é que todo mundo faça os exames, né, que se você tem um parente, enfim, que tá com algum sintoma que você percebeu aqui do que a gente conversou, convida ele para fazer o examezinho, é importantíssimo que você tenha convicção disso, e, enfim, acompanha a gente aqui nessa série de vídeos com muita informação, educação em diabetes, e como a gente sempre fala, né, viver bem com diabetes é sim uma questão de escolha e cabe a cada um de nós estudar e colocar em prática. Abraço, Fred.